Olá, bom dia! Quarta-feira, 2 de abril, e nós estamos aqui começando o dia com Deus. Começando da melhor forma, ouvindo essa palavra que é palavra de vida eterna. Essa palavra que é palavra de sabedoria. Você que está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo. Vamos agora ouvir o Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus, o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho do Homem não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará as obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honrar o Filho, também não honrará o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhes o poder de julgar, pois ele é o Filho do Homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho nos mostra a intimidade de Jesus, o Verbo, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com o Pai, o Criador, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Aqui nós vemos a estreita relação. Aqui nós vemos a intimidade. Até a gente percebe nas palavras a humildade do próprio Jesus em dizer que eu não posso fazer nada por mim mesmo. E aqui vai uma primeira reflexão. Se Jesus não pode fazer nada por si mesmo, ele atribui que o que ele faz é o que ele vê o Pai fazer, ele modela o Pai, ele segue o exemplo do Pai. Aqui está a perfeita lição para nós. Nós deveríamos ter esse sentimento de eu também não posso fazer nada. O que eu faço é o que eu vejo Jesus fazendo. É o que eu vejo que está na Escritura, é o que o Senhor me ensinou. Eu não posso fazer por mim mesmo, por minha própria consciência, pelo meu próprio entendimento. Mas eu faço pelo entendimento daquele que veio e que me ensinou.
Jesus passou por aqui, deixou a sua lição, deixou o seu aprendizado, deixou o seu ministério, deixou a sua escola. Escola de amar, escola de perdoar, escola de acolher, escola de curar, escola de ouvir, escola de não julgar, escola de não condenar. Por quê? Nós não aprendemos com esse mestre. Esse mestre, ele traz a sua sabedoria, vem do Pai. A sabedoria vem de Deus. E do mesmo jeito que ele modelou o Pai, nós somos convidados a modelá-lo. O que é modelar, Cleison? É seguir o exemplo. E aqui eu vou trazer uma reflexão que vai te ajudar a você nesse processo. Na tua casa, no teu trabalho, nos desafios do dia a dia, faz essa pergunta: o que faria Jesus no meu lugar? Essa é a pergunta da sabedoria. Diante de uma situação na tua casa, o que faria Jesus no meu lugar? E eu fico feliz porque você está aqui ouvindo essa meditação e está começando o dia ouvindo essa meditação. E se você observar, Jesus tinha esses momentos também onde ele ia para o monte se conectar com o Pai. Então, em você estar aqui, você também está vivendo esse momento de se conectar com o Pai, de se conectar com Deus. Só que os judeus, eles não entendiam, os fariseus, os doutores da lei. Quando Jesus faz todo esse discurso belo, bonito, falando da intimidade dele com o Pai, os judeus querem matá-lo, os judeus querem apedrejá-lo, porque eles criticam, porque eles falam: como assim? Além de ele fazer o que não pode no sábado, ele ainda está dizendo que é filho de Deus? Está tudo errado, vamos condenar. E todas as vezes, eu falo assim, não é para criticar os doutores da lei, os religiosos. Não é para criticar. O meu intuito não é julgar. O meu intuito é refletir para que essa vontade humana, minha e sua, que temos também de julgar, de condenar, que a gente vá cedendo, que a gente vá dando espaço para, ao invés de julgar, condenar, como faziam os doutores da lei, que a gente faça a acolher, amar, perdoar, como Jesus nos ensinou. Essa deve ser a nossa postura diferente. Ao invés de julgar e condenar, nós devemos amar. E para finalizar, Jesus ele é muito duro dentro desse evangelho. Você pode ouvi-lo novamente. Em vários momentos ele fala: em verdade vos digo. Presta atenção. Isso que eu estou falando é muito sério. Quando ele usa esse termo em verdade vos digo, ele está dizendo dessa seriedade dessas suas palavras. E ele está dizendo aqui também que a salvação está em a gente deixar de praticar as nossas obras humanas, carnais, e começar a praticar o bem, o amor, a caridade, aquilo que ele veio nos ensinar. Quando nós fizermos isso, nós estamos nos preparando para a nossa salvação. Seguir aquilo que o próprio Jesus tem para nos ensinar. E aqui eu queria deixar uma reflexão, para a gente. Eu aceito a palavra de Jesus como voz de Deus também? Ou sabedoria humana? Quando eu ouço essa palavra, eu entendo que é palavra de Deus? O que eu tenho visto Deus fazer, eu também tenho vontade de fazer igual? Quando eu leio, quando eu ouço as ações de Jesus, eu também tenho essa vontade de praticar? Pensa nisso. E o exercício de hoje, nós estamos na quaresma, estamos na 4ª semana, e o exercício de hoje é você dormir um pouquinho mais cedo. É você desligar a TV, é você parar de acessar o celular, é você, antes de dormir,
você reservar um tempo para conversar com a tua esposa, ou com teu esposo, ou ensinar o dever do filho, ou conversar com o filho, ou brincar com ele, ou até mesmo meditar, pensar na vida. Ler um livro, mas nada de celular, nada de televisão. Hoje, amanhã você pode, mas hoje não. Beleza? Faz isso. Isso são exercícios que nos ajudam a gente aumentar a nossa espiritualidade e melhorar a nossa intimidade com Deus. Tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Deus te abençoe e até amanhã.